O Wellington Menezes, advogado, ex-procurador do município de Conselheiro Lafayette, ele esteve envolvido no caso da Operação Passárgada, quando foram presos o prefeito Júlio Barros, ele mesmo, o próprio procurador Wellington Menezes, e também, na época, sua esposa, né, Ana Lúcia? Wellington, boa tarde. Wellington, o que aconteceu naquela época? Olha, eu acho, inicialmente, né, que os fatos das pessoas públicas, eles não podem ficar e não devem ficar acobertados. Desde o primeiro dia, né, daquele fatídico dia 8 de abril de 2008, eu venho falando de que não houve nenhuma irregularidade na contratação do escritório do então doutor Valzemir José Duarte, hoje falecido, de que aquela ação tinha sido benéfica para o município de Conselheiro Lafayette. Então, ao longo desses 8 anos, né, eu, que realmente fui o mentor intelectual jurídico da contratação, né, e na qualidade de procurador do município é uma tarefa prevista no artigo 102 da Lei Orgânica, a execução da dívida pública pertence ao procurador, e quando a gente assumiu a prefeitura naquela época, no dia 1º de janeiro de 2005, a gente encontrou uma prefeitura falida, como é de costume, como é público e notório, né? Os valores, o que é repassado aos municípios hoje, são valores insignificantes perante as suas necessidades diárias. Então, quando a gente viu que havia um contrato feito entre a administração que antecedeu, né, no final da gestão em dezembro de 2004, donde onerava a Receita Pública em R$700 mil. Ao tomar ciência dos cofres vazios, da dívida então deixada pela administração que se encerrou no dia 31 de dezembro de 2004, a gente viu como tarefa primeira a necessidade de cortarmos gastos e buscar recursos e cobrar dívidas. E para mim, essa era a maior dívida que o município de Conselheiro Lafayette tinha, e essa dívida ela era oriunda de um instituto chamado IPASCLA, que era um Instituto de Previdência dos Servidores de Conselheiro Lafayette. Esse instituto ele foi criado nas gestões que sucederam à Constituição de 1988, que previa lá no artigo 37 da CF de 88, que os municípios tivessem a sua previdência própria. Então, o que fizeram esses gestores? E não é só o caso de Conselheiro Lafayette, não. O estado inteiro, o Brasil inteiro, mas aqui em Lafayette os valores eram descontados e não eram repassados para essa previdência. Eles eram utilizados no... A Câmara não tomou ciência disso? Não acompanhou isso de perto? Que eu saiba, a criação desse instituto teve o aval da Câmara. Agora, o desvio da verba, porque até então não tinha lei de responsabilidade fiscal, que é datada de 2001, portanto, essa criação ela se deu logo após a Constituição. Então a Câmara, na minha opinião, falhou. Por quê? Porque o município não poderia, era muito simples, descontava inclusive a parte que é entre aspas, do servidor, né, que na iniciativa privada a gente fala que é do empregador, eles descontavam esses valores e esses valores não eram repassados à Previdência, o que gerou uma dívida astronômica. Então, quando a Previdência travou a liberação da CND, né, que é aquela liberação de certidão negativa de débito, né, CND, certidão negativa de débito, foi aí que forçou todos os prefeitos que terminavam em 2004. Prefeitura nenhuma começa a gestão sem isso, né? Nenhuma prefeitura começa a gestão sem isso, não firma convênio público, não recebe dinheiro de quaisquer natureza se não tiver a certidão negativa, né, ou seja, se estiver com débito, obviamente a certidão não será negativa, será a dívida, constando o débito, será uma certidão positiva de débito. Portanto, o que aconteceu em Conselheiro Lafayette foi isso aí.
E a partir daí, né, a gente pretende está demonstrando, inclusive, o contrato, como que foi firmado o contrato. É lamentável, né, que as absolvições tenham saído recentemente, né, as absolvições das pessoas que diziam ser o chefe da tal quadrilha, né? Então, é lamentável que pelo fato de desgosto, inclusive por ter sido trancafiado muito tempo dentro de uma penitenciária de segurança máxima, ele veio a falecer, né, por um problema no estômago, uma úlcera, e lamentavelmente ele faleceu no começo desse ano, em janeiro. Wellington, esse erro grotesco, né, a gente pode definir assim, já que absolveu o que era tido como chefe, eu acredito que os demais também deverão entrar nessa linha de julgamento, né? Sim. Como dizem, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Sim. Bom, o que a gente não consegue perceber, não consegue entender direito, é como é que se chegou a um montante de uma dívida dessa e que depois caiu somente nas costas de um grupo de pessoas. Essa responsabilidade não deveria ter sido dividida entre as administrações anteriores que geraram essa dívida? Olha, a questão é a seguinte, muito fácil, né, quando você está deixando uma casa, que é um caso lamentável, né, uma cidade com 120 mil, um pouco até mais de habitantes, na hora que vai saindo, antes de apagar a casa, assina um termo que chama TADF, Termo de Amortização de Dívida de Tributo Fiscal, que foi o que aconteceu. Eles assinaram e não mediram as consequências. É muito simples você assinar, naquela época, em janeiro de 2005, um desconto de R$700 mil. É muito comum os municípios falarem, não, os deputados, aí a gente vê todos os dias, deputados que se dizem representantes do povo regional, eles estão indo ao governo do estado buscar aí verbas de 100 mil, hoje, transcorridos 5 anos. Imagine uma verba de 700 mil, se fizermos as devidas correções monetárias, nós vamos ver que isso estaria girando hoje em torno, com a necessidade básica do município, em torno minimamente de 1 milhão a 1.100.000 de reais por mês. Então, isso era extremamente comprometedor. Ou seja, o governo pelo qual nós fizemos parte, eu tenho muito orgulho de ter feito parte, ter sido o segundo homem mais importante do governo, porque primeiro, obviamente, é o prefeito, segundo é o procurador, eu tenho convicção de que o nosso governo teria sido uma negação, assim como os outros governos que sucederam, né, o mandato que se encerrou no dia 31 de dezembro de 2008, e o que a gente viu aí, nada foi feito, nada está sendo feito, e uma das razões do que isso vem ocorrendo é a falta de dinheiro. Porque administrar riqueza como Congonhas e Ouro Branco é muito simples, né? Agora, administrar uma cidade pobre, uma cidade sem recursos, e o pior, né, que eu vou inclusive estar demonstrando nas próximas entrevistas, de cabeça de político que pensa pequeno, que pensa só no seu interior, políticos esses que hoje assumiram postos de destaque no governo municipal, na gestão da administração municipal, e até mesmo, né, o atual prefeito, que ele foi o relator da CPI, ele que foi o Essa principal... CPI, ela foi base de denúncia em relação a essa confusão toda, que veio a acarretar a prisão do prefeito e tudo mais? Olha, essa CPI foi sim, inclusive nós estamos apurando denúncias anônimas, né, que levaram com que houvessem interpretações errôneas, equivocadas por parte da Polícia Federal, porque a Polícia Federal costuma muito fazer grampo. Né? Aliás, é uma prática da Polícia Federal fazer grampo telefônico, porque daí a gente vê todos os dias, e aí não sou eu que estou dizendo, eu acho que o contribuinte brasileiro precisa ficar atento. Eu faço aqui um desafio, eu quero saber quantas operações da Polícia Federal foram à frente, quantas operações da Polícia Federal onde se gastaram milhões de dinheiro do contribuinte, o que aconteceu com essas operações? Basta a gente fazer uma observação. Então, nós precisamos, esse país está precisando de um banho de seriedade, principalmente na questão das investigações.
Bom, doutor Porque é lamentável acontecer o que aconteceu aqui, sendo que o único objetivo, tanto do prefeito quanto o meu, era o quê? Era desonerar os cofres públicos, e aí, à frente nós vamos estar falando o que significou uma arrecadação de 18 milhões de reais, que foi o lucro obtido pelo município de Conselheiro Lafaiete, na ação pela qual o município saiu vitorioso. Bom, doutor, nós vamos contar essa história toda em capítulos, né? O senhor vai falar sobre a Operação Passarga, vai falar sobre tudo o que aconteceu, prisão. Tudo. Né? Tudo. E as ações que vocês também estão tomando agora, passados esses 5 anos, né? Esses 8 anos, alguma coisa vai acontecer aí pela frente, né? São 5 anos e eu acho, eu sei que nem ele, né, agradou a todos, tanto é que morreu crucificado numa cruz, mas a nossa pretensão é exatamente colocar tudo aberto. E aí, porque tem muita gente por aí afora que tem um certo medo. Quantas vezes forçaram lá em 2008, né, que a gente falasse as coisas que tinham acontecido, mas até mesmo por questões de ética profissional, né, a gente manteve o silêncio. Eu principalmente mantive o silêncio. Mas eu cheguei à conclusão, eu sou muito cobrado disso, né, e eu cheguei à conclusão que não tem mais, no mesmo porque diversos crimes, né, que eu, ao mencionar, eu poderia estar aí imputando algumas pessoas, eu vou, sem sombra de dúvidas, eu não tenho mais essa preocupação. Então eu acho que eu vou transferir a você, que sabe muito bem o que aconteceu durante esse tempo todo, né, você que eu me refiro, ao telespectador, ao leitor, você que fez parte ou você que trabalhou aí por trás dessa situação, porque é muito fácil, né, jogar pedra no telhado dos outros, quando às vezes o vidro do seu telhado é mais sensível do que aquele pelo qual você tentou atingir. Bom, doutor Hélito, o SOS Conselheiro Lafaiete agradece, né, principalmente o senhor nos dá essa confiança, né, isso é um voto também da credibilidade do trabalho que a gente está fazendo, eu acredito que sim, e depois desses 5 anos, pela primeira vez o senhor via falar na mídia, na imprensa em geral, sobre tudo que aconteceu na Operação Passarga. Aos leitores, às pessoas que acompanham o nosso jornal, aguardem que nós teremos várias entrevistas falando sobre esse assunto, tá? A partir de hoje, Operação Passarga volta a tema no SOS Conselheiro Lafaiete. Doutor Hélito, muito obrigado. Eu que agradeço.